Voltar lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Vamos voltar a ler essa palavra aqui que nós vamos ministrar nessa noite, amém? Então diz o texto assim, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Amém? Olha só. Hoje nós vamos então comentar esse texto aqui, que no primeiro versículo ali que nós já lemos, nós podemos entender uma coisa bem interessante. Alguém perguntou para Jesus, o bom samaritano, ele perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para me morar no céu? Foi a pergunta que ele fez para Jesus. O que eu preciso para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus perguntou para ele, o que a lei fala? E aí ele começou a dizer, amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Então, como eu falei no início aqui dessa reunião, a nossa vida depende desses dois versículos aqui, de nós aplicarmos esses dois versículos aqui. Isso depende de toda a nossa vida aqui na terra e depois, para nós poder morar na eternidade. Depende desses dois versículos aqui também. O que eu farei, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então, esse texto aqui está falando que nós devemos concentrar todas as nossas forças em buscar primeiro Deus e nos esforçar para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Concentrar toda a nossa força nisso aqui. Ama o Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então não tem nada mais importante nesse mundo do que nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas Deus vai fazer na nossa vida. Então nós não precisamos focar em mais nada, a não ser no reino de Deus. Quando nós focamos no reino, as coisas vão acontecer automaticamente em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu cheguei a comentar com os irmãos no outro culto aqui, e que um outro dia eu estava lendo a Bíblia, e aí me deparei com esse versículo aqui, eu perguntei para Jesus o que era amar a Deus de todo o coração, o que era amar a Deus? E aí Deus me levou para um livro de João, onde o Senhor me deu a direção, Ele mostrou o que é amar a Deus. Eu gostaria que você lesse esse versículo comigo lá. Está lá no livro de João, capítulo 14, depois de Lucas, deixa eu ajudar você está em Lucas, é o próximo livro aí para frente. Lucas, capítulo 14, versículo 21. Lucas 14, 21. Aqui está a resposta para nós, o que nós... É Evangelho de João. Depois de Lucas. João 14, 21. Amém? É só ir um pouquinho para frente, você está em Lucas,
dá uma empurradinha para frente, logo na frente você vai achar o João aí. João 14, versículo 21. Amém? Então aqui estava a resposta que eu precisava de Deus. Amém? Então diz o texto assim, irmãos, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama. Olha isso aqui, irmãos, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o que ama a Deus, primeira parte aqui, está dizendo o quê? É aquela pessoa que guarda os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Esse é o que ama a Deus. Mas olha só o que tem na sequência aqui, irmãos. Olha o que ele diz aqui. Essas palavras que eu estou lendo aqui foi Jesus que falou. Olha só o que ele falou aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha isso aqui, irmãos, ó. Aquele que me ama é amado pelo meu Pai e eu vou me manifestar na vida dessa pessoa que me ama. Olha só que coisa interessante. Então, o manifestar de Deus em nossas vidas depende de nós o quê? Fazer a vontade de Deus. Depende de nós fazer a vontade de Deus, para que Deus possa se manifestar na nossa vida. Irmãos, olha só, a palavra de Deus, ela existe para quê? Para que nós possamos direcionar a nossa vida. E Deus, ele sempre vai se manifestar de acordo com as Escrituras. Então, o que ele está declarando aqui? Se eu e você nos preocuparmos em guardar os mandamentos dele, fazer a vontade dele, fala aqui que ele vai se manifestar na nossa vida. Ele vai agir em todas as áreas da nossa vida. Por isso a importância de nós focarmos em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, né, Deus vai fazer acontecer quando nós fizermos isso. Irmãos, lá no livro de Tiago é bem claro. Na linguagem de hoje fala assim, irmãos, ó. Quando nós obedecemos a Deus, o diabo vai fugir de nós. As forças do mal vão bater em retirada quando nós estamos obedecendo a Deus. Significa, quando alguém resolve tomar uma atitude em fazer a vontade de Deus, a presença de Deus vai vir sobre essa pessoa. E a presença de Deus estando sobre essa pessoa, as forças do mal vão bater em retirada. Amém, irmãos? É o que está lá no livro de Tiago, capítulo 4. Quando alguém está sujeito a Deus, o diabo foge dessa pessoa. É importante a gente estar atento e fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos. Então, muitas vezes nós negligenciamos e não buscamos Deus em primeiro lugar. Muitas vezes as coisas às vezes, não vão bem na nossa vida, a gente não entende por quê. A gente até murmura às vezes de Deus, mas quando a gente vai ver, nós é que não estamos fazendo a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, né, Deus ele quer que nós estamos alinhados com a palavra dele. Se nós estivermos fazendo a nossa parte, Deus é fiel e vai fazer a parte dele. Amém? Então muitas coisas podem ser transformadas na nossa vida com uma atitude dessa, de nós focar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Bom, Jesus chegou a pegar até forte, né, irmãos? Se você, eu não anotei o versículo aqui, mas agora eu estou pregando, estou lembrando. Jesus pegou bem forte. Aquele que amar a esposa, o filho a mais do que mim, não é digno de mim. Jesus pegou isso. Olha isso aqui, irmãos, que palavra forte isso aqui. Então, significa, qual é o amor maior que tem de um homem, né? Ou de uma mulher de amar um filho, né? É um amor grande. E Jesus falou que nós não devemos amar nada mais, nós devemos amar Ele mais do que todas as outras coisas. É isso que ele quis dizer aqui. Aquele que ama mais a esposa, mais o filho do que a mim, não é digno de mim. Então, por isso nós devemos focar em Deus. E muitas vezes Deus está em segundo plano. E aí ele fica impedido de se manifestar na nossa vida. Se me amar, eu me manifesto na vida de vocês. É o que está escrito aqui. Quer ver, irmãos? Só para nós entender bem. Versículo 23.
Jesus respondeu. Respondeu Jesus. Amém? Ele disse assim, ó, no mesmo capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Mas olha só o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém? Então aqui ele foi bem claro no 24. Aquele que não guarda a minha palavra, essa pessoa não me ama. Esse texto que eu estou lendo aqui, irmãos, esse texto de João, capítulo 14, e versículo 21 até o 24 que nós lemos aqui, essas palavras que saíram da boca de Jesus, foi ele que falou. Jesus disse uma coisa interessante, irmãos, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então a palavra de Jesus não vai passar, vai se cumprir tanto aqui como na eternidade. Então o que eu preciso para herdar a vida eterna? Amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. O que é o entendimento? O que quer dizer todo o meu entendimento? Aquilo que você já compreendeu, aquilo que você já ouviu, você colocar em prática. De toda a tua força e de todo o meu entendimento. Então Deus ele não pede para você ser um teólogo, conhecer toda a Bíblia, não. O entendimento que ele já deu para você, né, para você colocar em prática, né, se abraçar com toda a tua força nesse entendimento que Deus já deu para você. Amém? Porque Deus fala individual, irmãos, a verdade é essa. Eu tenho experiência, Deus falou, quando eu me converti, Deus falou comigo, aquela palavra que ele falou era para mim. Então eu tinha que me pegar com aquelas palavras que ele falou comigo. E assim é com você, se pegar com aquilo que Deus falou com você. Não é eu que vou dizer o que você tem que, né? O próprio Deus já falou com você o que você tem que fazer. O próprio Deus falou comigo o que eu tenho que fazer. Quando eu me converti, Deus falou comigo. Então, comecei a me posicionar naquilo que Ele falou para mim. E assim é com você. Amém? Amém? Com todo o teu entendimento. Quem é que dá entendimento para mim e para você? É o Espírito Santo de Deus. Porque antes de nós conhecer Jesus, nós éramos leigos, não tinha conhecimento nenhum da palavra, né? Mas o Espírito Santo começou a trabalhar e nos mostrar as verdades de Deus em nossas vidas. E essas verdades Ele quer que nós viemos aplicar dia a dia na nossa vida. E aqui fala então que Ele vai se manifestar na vida dessa pessoa. Vou mais além, irmãos. Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração humano aquele que ama a Deus. Jamais penetrou no coração humano aquele que faz a vontade de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Está falando essa palavra, que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então você nunca viu, você nunca ouviu, né? Jamais penetrou no teu coração o que Deus tem para você, se você obedecer a Deus. Amém? Então Deus tem coisas grandes para nós, mas Ele depende de nós estar sujeito a Ele. Senão vai passar ano, temos no final de ano agora, né? Em dezembro, vai passar ano e vem ano e Deus vai ficar impedido de agir na nossa vida. Porque Ele só vai se manifestar se nós estivermos focados nele, amando Ele, fazendo a vontade dEle. Amém, irmãos? E aí Ele vai ficar livre para poder agir na nossa vida. Está bem claro aqui, né? No versículo 21, na segunda parte, né? Ele diz assim, eu vou amar essa pessoa e vou me manifestar na vida dela. Então, o texto que eu li ali para os irmãos ali, está lá no livro de, eu não anotei aqui, mas está lá no livro de 1 Coríntios, que ele fala, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aquelas pessoas que amam Ele. Então Deus tem coisa boa para nós aqui e depois a eternidade. Mas nós temos que fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Irmãos, tem um texto que nós lemos já outro dia aqui, fala que o povo de Israel estava muito perturbado, muito oprimido. O povo de Israel era o povo de Deus,
e eles estavam sendo oprimidos porque eles não estavam dando ouvido a Deus. Deus falava com eles e eles não davam ouvido. E aí estavam atormentados. Então muitas opressões às vezes vêm na vida das pessoas porque elas não estão sujeitas a Deus. Quer ver, irmãos? Abre lá no livro de Salmos 81. Salmos 81 é quase no meio da Bíblia. No meio da Bíblia, aí você vai achar o Salmos 81. Salmos 81. No meio da Bíblia está o Salmos 81, irmãos. É fácil de achar lá. Salmos 81. Amém? Diz assim, ó. Fala assim, ó. Mas o meu povo não quis me escutar. O meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Está vendo isso aqui, irmãos? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Salmos 81. Salmo 81, 11. Vamos de novo aqui. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha isso aqui, irmãos. Ó. Então, o que está dizendo isso aqui? Deus falou com o povo, mostrou para o povo qual que era o querer dele, e o povo, não, eu vou agir do meu jeito, eu vou agir da minha forma. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, acolher com mansidão a palavra implantada no nosso coração. Olha que coisa forte isso aqui. Para nós escolher com mansidão. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, os humildes é que vão herdar o reino de Deus. Quem é que é os humildes? Os miseráveis? Não. Os humildes que se sujeitam à palavra. É isso aqui então. É isso aqui que eu tenho que aplicar. E aqui fala que o povo de Israel não deu atenção. Deus fala comigo, Deus fala com você na palavra. Né? Ou num culto como esse, ou você lendo a Bíblia, Deus sempre está falando. Está sempre dirigindo. Agora, se eu e você não quiser colocar em prática, ele não vai forçar nós a aplicar aquela palavra. Ele vai deixar nós andar segundo o nosso entendimento. Né? O texto fala que o meu povo não quis me escutar, então eu deixei andar segundo o seu querer. Deus não vai interferir na minha vida e nem na tua vida. Ele vai nos dar a direção, vai nos dar a palavra. Agora, a decisão de andar nessa direção é minha e tua. Foi o que o povo de Israel não fez. Decidiu não andar na presença de Deus. Era o povo de Deus? Era, mas decidiu não andar na presença dele. O meu povo não quis me escutar. Então, quando nós não demos ouvidos à palavra e não procuramos colocar em prática, né, nós estamos realmente rejeitando. Olha só, versículo 13. O que ele diz aqui, irmãos? Ó, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse no meu caminho, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Amém? Então, a obediência a Deus vai fazer com que o inimigo fuja do nosso caminho. Eu de pronto quero abater o inimigo de vocês, mas vocês têm que dar ouvido. Se o meu povo me escutar, se desse ouvido, eu de pronto ia agir a favor deles. Então, Deus fica impedido de agir na vida de alguém que não dá ouvido a ele. Amém, irmãos? Então, aqui, se o meu povo me escutasse, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Deitaria mão contra o seu adversário. Versículo 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que corre da rocha. Amém? Então, aqui o que ele quis dizer aqui no final desse versículo aqui?
que Ele vai fazer o melhor se nós der ouvido a Ele. Ele vai fazer o melhor na nossa vida se nós der ouvido a Ele. Se o povo dele desse ouvido, Ele ia fazer o melhor para o povo dele. Mas o povo não estava dando ouvido. Então, outro dia nós falamos aqui, né, irmãos, a fé ela é individual. A fé é individual. A fé é individual. Então, Deus age segundo a fé de cada um. Ah, Jesus falou que é assim, então eu vou usar minha fé, vou praticar isso na minha vida. Aí o outro vem na igreja, não, mas isso não é bem assim, né? Então, às vezes, as duas pessoas podem estar na igreja, uma vai ser abençoada, a outra não. Por quê? Porque é pela fé, a fé é individual. Né? Deus vai agir segundo a nossa fé. Amém? Lá no livro de Jeremias fala que Deus sonda os corações, para dar segundo o proceder de cada um. Deus vai agir segundo o proceder de cada um. Amém, irmãos? Então, Deus continua sendo grande, poderoso, né? E espera que cada um de nós, então, viemos abrir os nossos olhos. Deus tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Só depende de mim, não depende de Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus é o mesmo poderoso que fez o céu e a terra. Deus não mudou. Né? Então, Ele depende da nossa fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou deixar essa palavra para você aqui, nesse culto de ceia. Eu tinha outro texto aqui, mas eu vou só vou citar o texto aqui, irmãos. Nós não vamos abrir lá para ler, para não ficar muito tarde. Tem uma palavra lá no livro de João que Deus falou assim, ó, através de Jesus Cristo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, aquele que se alimenta das coisas de Deus, vai ter bênção, vai viver por Ele. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá.